Olá, nobres! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vamos ver juntos a minha saga para comprar uma máquina de solda elétrica. Quero deixar claro que não tenho conhecimento em solda, mas sempre quis aprender e acho que agora chegou a hora. Vamos juntos ver quais foram as minhas escolhas na busca de uma máquina de solda com a melhor relação custo-benefício. Como sempre, pessoal, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, isso é sempre muito importante para o Mr. Amp. E assim, vamos juntos fazer o canal crescer cada vez mais. Pesquisando um pouco sobre solda para iniciantes, vamos sempre chegar naquilo que é mais comum e barato para quem está iniciando neste mundo novo da solda. Deste modo, achei por bem iniciar com a máquina de solda a eletrodo revestido que pudesse utilizar os eletrodos E6013 e E7018. Mas o que são esses números? Falar sobre eletrodos é um assunto bastante complexo, mas de modo geral e bastante básico, um eletrodo 6013 é utilizado para solda de chapas de aço de baixo e médio carbono e indicado para solda de chapas de aço de menores espessuras. Já o eletrodo 7018 possui um revestimento básico de baixo hidrogênio, o que confere ao material depositado excelentes propriedades mecânicas e é indicado para a soldagem de juntas, que serão submetidas a grandes esforços mecânicos. Bem dito isso, vamos falar agora das máquinas de solda. Existem as máquinas tradicionais, que utilizam transformadores para reduzir a tensão de saída, porém essas máquinas são grandes e muito pesadas. Outra opção mais moderna é utilizar as máquinas de solda inversoras, que são extremamente leves e práticas de usar, além de algumas possuírem várias tecnologias que aumentam a segurança e também a praticidade de uso. E esse é o tipo que eu quero comprar. Basicamente, uma máquina de solda inversora retifica a tensão alternada presente na entrada da inversora e converte em uma tensão contínua, que fica armazenada nos capacitores internos da inversora. Essa tensão DC é então modulada em alta frequência através de um conversor DC-DC denominado half bridge e transferida para o secundário da máquina de solda através de um transformador isolador, onde existe um retificador de saída, que então gera a tensão DC que é encaminhada para os eletrodos onde é feita a solda. Depois desta breve explicação de eletrônica, agora vem uma série de dúvidas que irão surgir na escolha de uma máquina de solda. Existem várias opções na internet e sugiro sempre consultar o manual de cada uma das máquinas de solda e o site dos fabricantes para você sanar todas as suas dúvidas. Depois de ler muito e ficar com dor de cabeça com tamanha quantidade de informação, resolvi fazer uma tabela no Excel para auxiliar na minha decisão de qual máquina comprar. Nesta tabela acabei criando uma fórmula, onde para cada máquina de solda foi atribuída uma nota final, com base em todas as informações encontradas nos sites de venda e também no site dos fabricantes. Basicamente, a tabela mostra o seguinte: marca e modelo do equipamento, tensão de entrada e corrente máxima que ela pode fornecer. Outro item muito importante na escolha da máquina de solda é o ciclo de trabalho. Mas o que é o ciclo de trabalho? Ciclo de trabalho diz respeito ao tempo que a máquina de solda poderá efetivamente soldar durante um período de 10 minutos, na corrente máxima. Por exemplo, se a máquina de solda possuir uma corrente máxima de 140 A, com um ciclo de trabalho de 60%, ela poderá soldar na corrente máxima de 140 A por 6 minutos e descansar, ou seja, resfriar os outros 4 minutos, para então iniciar um novo ciclo de trabalho. Outra informação interessante e importante é qual a corrente máxima do equipamento com um ciclo de trabalho de 100%. Neste caso, a corrente de solda irá diminuir para não sobreaquecer os componentes internos. Cada fabricante testa sua máquina para definir este valor. De maneira geral, o ciclo de trabalho está diretamente ligado com a capacidade da máquina de solda de ser refrigerada. Assim, devemos manter a máquina limpa e bem arejada, facilitando a troca de calor da máquina com o ambiente externo para ela não sobreaquecer. As máquinas de solda também apresentam outras proteções importantes. Por exemplo, VRD, que significa Voltage Reduction Device, que é uma proteção que reduz a tensão de saída da máquina em circuito aberto para proteger o operador de choque elétrico, muito usado em situações de ambiente úmido. Outra proteção é o anti-stick. Caso o eletrodo fique grudado, algo bem comum para os iniciantes, a máquina corta a corrente de soldagem, preservando o eletrodo e a máquina. Existe também o Hot Start, também conhecida como partida quente. É um aumento temporário da corrente de saída durante o início da solda, facilitando a abertura do arco. O Arc Force é um aumento temporário da corrente de saída durante a soldagem. Evita que o eletrodo fique grudado durante o processo de soldagem. E a proteção térmica,
que monitora a temperatura interna da máquina, desligando a mesma se houver excesso de temperatura nos componentes eletrônicos do equipamento, evitando assim a queima do produto. É uma maneira de proteger, né, contra mau uso, né, ou excesso de uso, né, a proteção térmica. Dentro das opções existentes, e como é a minha primeira máquina de solda, quis comprar uma que também pudesse fazer solda TIG com tocha seca. Assim, esta característica também foi um item importante para incluir na minha tabela. Bem, senhores, aqui então está a nossa tabela, né, com o modelo do equipamento, a marca, a tensão de entrada, no meu caso aqui é 220, aqui a corrente máxima que esse equipamento pode oferecer no processo de soldagem, 140, 160, 100 amperes, né? Aqui também o ciclo de trabalho, né? Por exemplo, aqui eu tenho o ciclo de trabalho de 60% na corrente máxima. Então esse equipamento, né, ele tem uma corrente de 140 amperes, ele pode fornecer, né, durante o ciclo de trabalho de 10 minutos, no máximo 6 minutos, né, com essa corrente de 140 amperes. Aqui um outro equipamento, por exemplo, esse equipamento aqui da Balmer, né, ele pode fornecer também 140 amperes de corrente máxima, só que durante apenas 2 minutos, de um ciclo de 10 minutos de trabalho. Então a gente tem que tomar esse parâmetro como referência na hora de comprar equipamento. E aqui, com um ciclo de trabalho de 100%, ou seja, né, usando durante os 10 minutos, no máximo a corrente que ele pode utilizar. Nesse caso aqui é 110 amperes, que no caso da ESAB, 58 amperes durante 10 minutos, né, é o máximo que ele consegue fornecer de corrente. Aqui abaixo então tem as outras proteções, né, que são o VRD, o Anti-Stick, o Hot Start, o Arc Force e a proteção térmica. Para todos os equipamentos, né, que tem essa proteção, foi atribuído o valor 1. Né? Para os que não tem, foi atribuído o valor 0. Eu queria então que o equipamento também permitisse TIG nem tocha seca. Então, se o equipamento possui TIG, tocha seca, ele tem o valor de 1. Se ele não tem, ele possui o valor de 0. E aqui o eletrodo que ele é capaz de utilizar, né, de 1.6, 2, 2,5 e 3.5. A maioria deles tem, com exceção desse da Boxer aqui, que não, segundo o manual, não aceita 1.6. Por fim, pessoal, então o preço final, né, do produto aqui de cada um deles. E aqui a nota então que a gente tem. Para a nota, pessoal, eu fiz o seguinte equacionamento. Então eu considerei a corrente máxima, né, o C8, somado com a corrente máxima, né, multiplicado pelo meu ciclo de trabalho e mais a corrente em ciclo de 100%. Eu quis privilegiar, né, nessa minha fórmula a capacidade de condição de corrente, né, de corrente de solda. Isso, né, essa soma, né, multiplicado pelos números, né, pelo valor das proteções que a gente tem aqui. Então, cada um que tem um valor 1 aqui, né, foi somado no equacionamento e multiplicado pela capacidade de condição de corrente. Esse foi um parâmetro adotado, tá, pessoal? Não quer dizer que é o melhor, não quer dizer que ele é o pior também, né? Foi o parâmetro que eu acabei criando aqui. Se você for utilizar uma tabela similar a essa, você pode criar os seus parâmetros, o seu equacionamento, né? Então, tudo que está aqui no numerador, né, que eu levei em consideração a capacidade de corrente e as proteções, né? Isso tudo foi dividido pela minha célula 21, né? Que é o preço do produto. Então tem uma relação de capacidade e proteções, né, dividido pelo valor da minha máquina, que vai então dar a nota desse equipamento. No caso aqui, o melhor equipamento foi esse Top 275X da marca Candy, que obteve uma nota de 8.37, e outros produtos aqui, né, foram obtendo valores menores, né, 2, 6.25, enfim. O que me chamou a atenção, pessoal, foi da marca, aqui as duas últimas, né, da marca Balmer e da marca ESAB, que eu consegui uma nota de 4.65 da Balmer e 1.15 na ESAB. Ou seja, são dois fabricantes muito bons, né, tanto a Balmer como a ESAB, mas que através das informações colhidas na internet no site dos fabricantes não possuem algumas proteções, né, e não possuem algumas capacidades aqui, né, principalmente de ciclo de trabalho tão boas quanto as da marca Candy. Enfim, obviamente, né, pessoal, quando eu receber o equipamento, né, colocando ele na bancada e testando, eu vou ter certeza então que esse produto da Candy aqui foi ou não uma boa escolha. Essa tabela então foi um parâmetro criado por mim para que eu pudesse escolher o melhor equipamento que atendesse as minhas necessidades. Então vamos ver se eu fiz uma boa escolha, né? A gente vai ver no próximo vídeo aí se isso foi uma boa opção ou não. Bem, nessa tabela aqui, pessoal, nada impede que você altere ela, né? E que você inclua os seus parâmetros, né, de interesse, né, ou de características que você considera mais relevantes para atribuir uma nota à sua escolha. E também uma característica importante que eu encontrei aqui na maioria desses equipamentos é o manual deles. Normalmente, os manuais, na minha opinião, deixam a desejar, ou seja, apresentam poucas informações
Muitos desses manuais são traduzidos, às vezes traduzidos de maneira erroneamente, né, para o português ou até mesmo no mandarim para o inglês, o que faz com que não apresente todas as informações necessárias para uma correta especificação do equipamento. Então fica a dica para os fabricantes aí fazerem um bom manual aí com bastante informação, isso ajuda bastante na escolha do produto. Para finalizar, pessoal, aqui está a minha máquina de solda que acabou de chegar. Se esta máquina é boa ou não, ainda não sei dizer. Somente após o uso e os testes que irei fazer em um próximo vídeo é que poderei afirmar isso para vocês. Posso garantir que irei dissecar essa máquina, testando todas as opções possíveis para ver se ela cumpre com o que promete. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.